O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês vão me ver, não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Queridos irmãos e irmãs, para nós que cremos, é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentando. Igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar dois ladrões ao lado dele. Na hora da oferta, ele mesmo é sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos. Os amigos que disseram vou ao culto sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram,
o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia um pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, 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 trocar. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Queridos irmãos, vou marcar aqui no meu relógio, porque o reverendo Wilson falou para mim, você pode pregar até meia-noite. Não passe da meia-noite. É nada, ele falou, vai até as 9h10. Mas eu fiquei sabendo que ontem ele passou das 9h10. Está assistindo aí, reverendo? Então eu vou também. Brincadeira, meus irmãos. Alegria de estar aqui com vocês. Participando desse cerco de Jericó. Eu fiquei muito feliz quando o reverendo Wilson fez o convite para que eu pudesse estar aqui com vocês. Porque é tão bom quando a gente está junto, né? Quando nos reunimos na casa de Deus. Fazer uma pergunta aqui. Quem é mãe, levante a mão. Olha quanta mãe é. Glória a Deus mesmo. Ser mãe é um dom de Deus, né? Vamos celebrar domingo, Dia das Mães. Então, desde já, meus parabéns para você que é mãe. Mas por que eu estou falando de mãe? Veja bem, hoje, a reflexão da noite vai falar de uma mãe. Olha aqui, Joquebede. Ela foi a mãe de Moisés. Veja bem, meus irmãos, eu perguntei para você, que levantou a mão, que é mãe, mas com certeza todos nós podemos nos colocar diante de Deus e nos colocar na vida desta mulher, a mãe de Moisés. Ela já tinha 2 filhos e ela ficou grávida de Moisés. Imagine. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus, quando a gente pega uma pessoa, quando a gente está refletindo sobre uma pessoa, nós também devemos nos colocar diante daquela pessoa, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas da nossa igreja, muitos cristãos, que falam assim, comigo não acontece a graça de Deus. Deus me abandonou. Já viu isso? Um muro de lamentação. Ou às vezes fala, mas aquela pessoa foi fácil, porque ela foi santa. Todo santo
precisou passar pelo Calvário também. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para a nossa vida e olhar para a vida das pessoas que a palavra nos ensina, porque são exemplos para nós. Veja, no mesmo momento, uma alegria. Estava grávida, ia ser mãe, e no mesmo momento vem uma tristeza no seu coração. O rei, o faraó, mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Imagine o que passou na cabeça daquela mulher. E agora? O que eu vou fazer? Como muitas vezes também, diante de uma situação na nossa vida, nós ficamos, e agora? O que eu vou fazer? Mas ela não ficou parada. Ela teve fé, ousadia. É isso que Deus quer de nós. E isso que muitas vezes falta na nossa vida. Confiança, confiar em Deus. Porque falar de Deus, meus irmãos, eu sempre digo, às vezes é fácil, não é? É fácil falar de Deus. É fácil usar uma cruz. Mas o que Deus quer é assumir a cruz. É falar de Deus com a nossa vida. Então veja bem, aquela mãe, ela confiou. E ali nasceu Moisés. Ela aguardou por 3 meses, olha que situação. 3 meses ela escondeu aquela criança. Porque senão ela sabia que ela ia morrer. E depois ela teve que ter mais coragem ainda. Você que é mãe, pense agora. Você pegar seu filho, e o que ela fez? Fez um cestinho, preparou aquele cesto para que não entrasse água, senão a criança ia morrer afogada, e colocou no rio, e pediu que a filha fosse acompanhar. Mas na confiança de Deus. Foi fácil para ela? Não. Só que a graça de Deus, quando nós cremos, o impossível acontece. E a filha do faraó encontrou Moisés. Na mesma hora que parecia que o seu sonho estava sendo tirado, a filha do faraó encontra aquela criança. E o que acontece? E a irmã da criança que estava ali, nós ouvimos na palavra de Deus, disse para ela, quer que eu procure uma pessoa para alimentar? E buscou quem? A mãe de Moisés. Deus devolveu para ela. Agora, meus irmãos, vamos trazer para o nosso dia de hoje. Assim também deve ser a nossa confiança diante do Senhor. Os nossos sonhos, nossos projetos, nós temos que buscar com a nossa fé, com a nossa vida. Porque Deus, meus irmãos, nunca vai nos abandonar. Nunca. Amém mesmo. Porque Deus nunca vai nos abandonar. Muitas vezes é lógico, diante de alguma tribulação na nossa vida, parece que estamos sozinhos, não estamos não. Ele caminha conosco. Ele é o Deus fiel. Eu creio isso. Nós devemos crer. Esta é a graça do Senhor. É aquilo que Jesus diz no Evangelho de hoje. Vamos celebrar a sua volta para o Pai domingo. Dia das Mães. A ascensão do Senhor. Eu volto para o Pai. Mas eu vou dar um grande presente para vocês. Que dia 20 nós vamos celebrar. Qual o presente que Jesus nos deu? Quem? Uma bala? Um chocolate? Deu o quê? O Espírito Santo. Por isso, coloque a mão no seu coração e diga, eu sou templo do Espírito Santo. Diga isso. Amém. Nós somos, meus irmãos, templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Não estamos sozinhos. Esta é a nossa fé, acreditar. Sabe, uma coisa que eu acho muito bonito, que Jesus nos ensinou, é que nós devemos pedir. Pedir.
Aí a gente pode dizer, padre, mas se Deus conhece a minha vida, por que pedir? Ele sabe da minha necessidade. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar, lá no Evangelho, pega os Evangelhos para você ver. Todos os milagres que Jesus fez, Ele provoca um diálogo com a pessoa. Porque Ele quer que a pessoa faça o seu pedido. Ele quer que também cada um de nós façamos nossos pedidos. E quantos milagres. Mesma coisa, agora veio na minha cabeça aqui a lembrança. Lembra daquele cego de Jericó? Gritou, Jesus, tem de piedade de mim. Jesus voltou para ele. E Jesus fez o quê? Jesus curou na hora? Não. Olha que pergunta que Jesus fez para ele. O que você quer? O que o cego queria? Ser curado. Enxergar. E Jesus realizou o milagre. Assim também, meus irmãos, deve ser a nossa vida diante do Senhor. Acreditar. Confiar. Porque o mundo, meus irmãos, sempre falo isso nas minhas comunidades. Nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas estão se afastando de Deus. Você conhece alguém que está afastado de Deus? Muitos. Também conheço. E eu penso que muita culpa é nossa. Sabia? Sim. Porque nós devemos testemunhar com a nossa vida. Como essa mulher, como a mãe de Moisés, ter fé, ter coragem, mostrar para o mundo que Deus está vivo. Não acabamos de cantar aí, após a proclamação do Evangelho? Tudo parecia que estava acabado. Não é a letra da música, não fala isso? Parecia que o sonho tinha chegado ao fim. Mas Jesus ressuscitou, está vivo. Esse deve ser o nosso testemunho de cristão. É isso que nós devemos proclamar para o mundo. Aonde proclamar? Na casa, no trabalho, na nossa vida. Então, meus irmãos, diante do Senhor, hoje, nesta missa, vamos pedir esta graça do Senhor. Vamos ser como essa mãe, ter a coragem, ter a ousadia, de quebrar os paradigmas, de não ficar reclamando, mas de buscar a grandeza de Deus. Por isso, feche seus olhos, só um pouquinho. Pense agora um pouco na sua vida. Como eu disse, meus irmãos, eu não conheço cada um que está aqui, mas o nosso amigo conhece você. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece o seu coração, os seus problemas, seus projetos. Peça nesse momento para o Senhor esta graça. Depois nós vamos ter um momento que Jesus vai passear no nosso meio, vai caminhar no nosso meio. Mas já prepare qual é o seu pedido, qual é a sua necessidade. Pense também o que você quer agradecer nesta noite. O que você quer dizer para Jesus? Acredite, meu irmão, minha irmã, nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que faz milagres, prodígios. Talvez você esteja com algum problema pensando, nossa, não sei se eu vou aguentar, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir essa graça. Lembra daquela passagem que Pedro e os demais discípulos passaram a noite inteira pescando. Não pescaram nada. Desanimados, como muitas vezes passa na nossa vida. Eles voltaram, estavam guardando as redes. O desânimo tinha batido no coração dos discípulos. Talvez você nesta noite, meu irmão, minha irmã,
veio para essa missa, talvez com algum desânimo. E Jesus foi até os discípulos e fez um convite. Jesus agora faz um convite para você também. Para você que está aqui. Porque se você está aqui, foi o Senhor que trouxe. Não é um acaso. Creia nisso. Se você veio nesta missa, porque Jesus tem um propósito para você. Como ele chegou para os discípulos e fez um convite, o Senhor faz agora para você. Disse para Pedro, vamos pescar. Pedro disse, Senhor, nós não pescamos a noite inteira. Jesus disse, vamos pescar. Vai lançar a rede. Pedro disse uma coisa, uma frase que eu amo. Tome posse dessa frase na sua vida também. Guarde o que eu vou falar para você. Pedro disse para Jesus, por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. Por causa da tua palavra eu vou lançar a rede. E lançou a rede. E eles não conseguiam tirar a rede, tantos peixes. Por isso diga para Jesus agora no silêncio do seu coração. Por causa da tua palavra, Senhor, eu vou renovar aquele projeto. Por causa da tua palavra eu vou amar mais, Jesus. Por causa da tua palavra eu vou ligar para aquele irmão ou para aquela irmã que faz tempo que eu não falo por algum motivo e dizer, me perdoa. Por causa daquela palavra, Jesus, eu vou voltar e vou pedir perdão. Por causa daquela palavra, Jesus, a partir de hoje, eu vou ser muito mais cristão do que eu sou. Este é o amor de Deus por nós. Se você crê nisso, diga amém. Diga eu creio, adoro e espero em ti, Jesus. Eu te amo, Senhor. Toma conta, Jesus, da minha vida. Como a mãe de Moisés, eu quero também ter fé, ter coragem, ter ousadia. Amém. E agora senta.